Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal da Wisdom Guild. Eu me chamo Pedro e o tema de hoje é Sagradas Escrituras e Essênios. Será que a Bíblia ela sempre foi como ela foi, né? Ela caiu pronta no nosso colo? É claro que não, né? Aqui eu fiz algumas anotações porque hoje o tema ele é um pouco complexo, né? E eu consegui resumir aqui, colocar de uma forma sucinta para ficar fácil de entender. Bom, esse vídeo eu vou dividir em dois momentos, né? O primeiro, nós precisamos entender todo aquele fundo de quadro da Judéia, 2 séculos antes de Cristo e 2 séculos mais ou menos depois de Cristo, essa faixa de tempo, entender todo esse contexto para ir propriamente adentrar no tema sobre a Sagrada Escritura, como foi sendo formado o cânon, né, da Sagrada Escritura. Bom, vamos começar primeiro falando dos essênios. Os essênios, eles, mais ou menos no século II a.C., começam a surgir. São pessoas, na sua maioria, filhos de sacerdotes que percebem a corrupção no templo, né? Geralmente os judeus não gostam dos essênios, os judeus puritanos do templo, os descendentes deles, até hoje, inclusive. Porque justamente os essênios acusavam a estes de corrupção, né? E Nosso Senhor faz o mesmo, né? São João Batista também faz o mesmo. E os essênios, a doutrina deles, eles acreditavam que o fim do mundo estava próximo, né? Alguns dizem fim do mundo, alguns dizem que o Messias estava próximo e, portanto, fim do mundo. Claro que a visão dos essênios era mais na vinda do Messias. O Messias estava por chegar, contrariando a visão que se tinha no templo, né? Por isso que, inclusive, acusavam o templo de corrupção, né? E aqui a gente vai ver que mais ou menos como estava a bagunça de fato no templo e as críticas que o Messias, que Nosso Senhor Jesus Cristo faz ao templo, inclusive. E como os essênios são importantes, porque os essênios são a passagem da antiga aliança para a nova aliança, né, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Bom, vamos começar com as críticas que Nosso Senhor faz ao templo, né? Por exemplo, sobre a purificação do templo, né? Ele em Mateus 21, 12 13, assim como em Marcos 11, 15, 17 e em João 2, 14 e 16, narra aquele episódio famoso, Jesus tece um chicote e expulsa a chicotados vendilhões do templo, né? Então aqui já temos uma primeira crítica de Nosso Senhor. A segunda, a hipocrisia e a corrupção religiosa. Por exemplo, Mateus 23, 27 e 28, né, no qual Nosso Senhor chama os fariseus de sepulcros caiados, né? Isso é pior do que falar um palavrão nos dias de hoje, porque chamar alguém de sepulcro caiado, na época, entendido o contexto em que Nosso Senhor estava, era uma coisa muito, muito pesada e muito forte, porque sepulcro caiado é o quê? O sepulcro, quando você passa cal, o cal é branco, então por fora tá branquinho, cheio de cal, mas por dentro do sepulcro tá o cadáver já podre lá dentro. Então, ser chamado de sepulcro caiado é dizer que por fora ele era purinho, né, branquinho como a cal, mas por dentro ele estava podre, como um corpo sepultado, né? Então, essa foi a figura de linguagem que Nosso Senhor usou para classificar os fariseus, né? Além de raça de víboras, mas nessa passagem específica chamou-os de sepulcros caiados, né? Em Mateus 23, 14, Nosso Senhor fala, né? Devorais as casas das viúvas e disfarçais com longas orações, né? Aqui, se eu não me engano, referindo-se propriamente aos escribas. A gente já vai fazer distinção entre esses judeus que orbitavam em torno do templo, que são 3 categorias, e como o Nosso Senhor refutou aos erros deles, né? Bom, o Nosso Senhor também faz uma profecia sobre a destruição do templo, que de fato aconteceu no ano 70, né? Os romanos vieram e arrasaram com o templo de Jerusalém, né? Até hoje, os judeus criaram o Estado de Israel e vão tentar reconstruir o templo lá, né? Mas Nosso Senhor disse, o Messias disse, não ficará pedra sobre pedra, né? Inclusive, para ratificar essa profecia, Deus permitiu que os muçulmanos fizessem uma mesquita lá. Então, quer dizer, mais um empecilho forte contra os judeus para a reconstrução do templo, né? Porque se eles fizerem qualquer coisa, eles vão comprar uma briga com o Islã, né? Então,
Olha que coisa, né? Que situação geopolítica que Deus permitiu, inclusive, para que as palavras dele se manifestassem e mostrar que ele, como Deus, não está de brincadeira. Destruição do templo, Mateus 24, 1 e 2, Nosso Senhor diz, não ficará pedra sobre pedra. Em Lucas 19, 45, 46, Nosso Senhor diz contra os vendilhões, né? Fizestes do templo um covil de ladrões. Então, o judeu era muito apegado, ainda é hoje, os que estão lá, a uma ideia de templo físico, né? Os essênios não, já entenderam o conceito do que Nosso Senhor vinha, o Messias vinha trazer, que não é uma igreja física, mas uma igreja sobrenatural, né? Como ensina o catecismo da Igreja Católica, a igreja é o corpo místico de Cristo, o corpo místico do Messias, né? Daria para se falar para um judeu assim, o templo não é um templo em Jerusalém, o templo é um corpo místico constituído pelas almas, né? E este corpo místico é o corpo no qual nós participamos dele enquanto membros místicos, e a cabeça deste corpo místico é o Messias, né? Então, esse seria a interpretação, né? Sobre isso aqui, os essênios já tinham isso, e os judeus corruptos lá não tinham essa ideia. Bom, existiam 3 tipos de judeus: fariseus, saduceus e os escribas. Os fariseus, eles eram aqueles que praticavam a lei, né? Tinham autoridade para interpretar a lei. Inclusive acreditavam já na ressurreição, em anjos, né? Por exemplo, São Nicodemos e São Paulo eram fariseus, se converteram tendo contato com o Messias, com o Nosso Senhor, e portanto entenderam, né? São Paulo defende essa ideia de que a igreja é o corpo místico de Cristo, né? Ele entendeu que não é o templo físico, né? Uma das questões, né, que podemos colocar aqui. Bom, a segunda classe eram os saduceus. Eles controlavam o templo físico e, portanto, tinham poder ali, um poder político, relações diplomáticas com Roma, digamos assim, né? E o sinédrio judaico era formado pelos saduceus, né? Inclusive, eles só acreditavam na Torá, não acreditavam em anjos, nem na ressurreição. Inclusive, São Paulo, quando teve uma certa ocasião na Sagrada Escritura, conta, né, que ele ia ser julgado. De um lado estavam saduceus, do outro fariseus. Ele, de um modo muito sagaz, como fariseu, mas como um fariseu convertido pelo Messias, tinha a sagacidade que o judeu comum não tem, que é se deixar enlevar pelo Messias. E dali nasceu uma esperteza maior do que a do próprio povo judaico. Ele, percebendo que tinha essas distinções de crença entre um e outro, falou: eu estou aqui sendo julgado porque eu acredito e prego a ressurreição. Aí os fariseus falaram: olha, ele acredita na ressurreição. E os saduceus falaram: não, mas a ressurreição não existe, isso é história pra carotinha. E eles começaram a brigar e São Paulo teve que suspender a sessão. São Paulo saiu ileso, e só depois que eles perceberam que São Paulo, de um modo muito sagaz, colocou um contra o outro, uns contra os outros, né? Porque ele viu que era um bando de pateta, então ele colocou uns contra os outros, né? Essa é a sagacidade daquele que se deixa transfigurar pelo homem-deus, né? Que é o que Nosso Senhor em vários momentos faz no Evangelho também, né? Coloca fariseus, saduceus e escribas para correr. Vou falar como cada um Nosso Senhor combateu também. Vai ficar claro, por isso que a gente precisa explicar os 3, né? O terceiro grupo, que eram os escribas, aqueles que eram encarregados de copiar a lei, né? O nome já diz escribas, né? Copiar as Sagradas Escrituras, treinados, enfim, né? Portanto, eles sabiam tudo das leis e das profecias. Claro, eles estavam copiando o texto, eles tinham que ler letra por letra, palavra por palavra. Então eles sabiam muito bem do que o texto sagrado estava dizendo, né? Bom, vamos agora falar as críticas separadas que Nosso Senhor faz a cada classe de judeu, né? De fariseus, saduceus e escribas. Primeiro, os fariseus. Nosso Senhor, em Mateus 23, 2 e 4, né, diz sobre os fariseus: eles têm autoridade para interpretar a lei, né, mas fazei o que eles falam e não o que eles fazem. Por quê? Porque eles eram hipócritas, né? Quando Nosso Senhor chama eles de hipócritas, muitas vezes se referindo geralmente aos fariseus, né? Mateus 23, 27 e 28, Nosso Senhor, mesma coisa, né? Cai em cima dos fariseus. Em Lucas 11, 42, né, ele se queixa disso também: pagais o dízimo,
mas deixais de lado a justiça e o amor. Ou seja, chega lá, né, toca a trombeta, ó, tô doando para a igreja e tal, né, já fiz a minha contribuição, todo mundo bate palma, nossa, como ele é santo, que ele dá a parcela do dízimo e tal, mas age sem caridade, sem justiça, né? Esses são os fariseus. Bom, ficou até o nome marcado, né? Fariseu, né? Hipócrita e fariseu ficou quase sinônimo, né? Hoje em dia. Bom, o segundo grupo, os saduceus, em Mateus 22, 23, 29, de 23 e 29, né? Nosso Senhor diz a eles, estais enganados, né? Por quê? Porque eles não acreditavam na ressurreição. E Nosso Senhor diz, estais enganados, né? Em Marcos 12, 24, Nosso Senhor chama a atenção para essa cegueira espiritual deles, que eles estavam preocupados com os objetos do templo, a arrecadação do templo, a relação do templo com Roma, enfim, eles se perderam naquela política, naquele materialismo todo, né? E não acreditavam mais na ressurreição, em anjos, enfim, no que diziam as profecias, né? E Nosso Senhor refuta eles, né? Inclusive, quando Nosso Senhor ressuscita Lázaro, né, são os saduceus que falam, nós precisamos matá-lo. Por quê? Porque se Jesus ressuscita Lázaro, então os mortos ressuscitam, né? Então a gente precisa matar ele, porque aí todo mundo vai começar a acreditar que existe ressurreição, né? Então esse episódio são os saduceus. Bom, agora as críticas de Nosso Senhor aos escribas. Em Lucas 20, versículo 46 e 47, ele diz, tomai cuidado com os escribas, eles gostam de andar com roupas compridas, ser saudados nas praças e ter os primeiros lugares nas sinagogas. Em Mateus 23, 13, Nosso Senhor também se queixa a respeito dos escribas, né? Os escribas conheciam as profecias, as leis, né? Eles se gabavam, cuspiam toda aquela erudição e tal, mas para ter vestes de sedas e todo mundo, olha, o sábio está passando, aquele que conhece a lei, aquele que copia os textos sagrados, nossa. Então essa vaidade é complicado, né? Bom, resumindo aqui, fariseus, saduceus, escribas. Nosso Senhor, o que ele refuta em cada um? Os fariseus eram hipócritas, legalistas exagerados, puritanos, né? Pregavam uma virtude assim heróica, né? Mas não era só uma rigidez falsa para ficar impossível de praticar, mas eles se aparentavam santos, né? Então, hipocrisia, legalismo exagerado dos fariseus, aparência de santidade sem prática real de justiça e misericórdia. Bom, os saduceus, negação da ressurreição, visão materialista, apego ao poder e ao templo, né, de arrecadação, enfim, o materialismo ali, e a incompreensão das sagradas escrituras. Os escribas, orgulho, vaidade religiosa, exploração dos mais pobres, especialmente viúvas, e ostentação de piedade falsa, né? Os fariseus é aparência de santidade, né? Mostrar-se purinho, é o sepulcro caiado. E os escribas é a ostentação de falsa piedade, aquele que parece que é piedoso, que tem um conhecimento vasto e que pratica, mas na verdade o conhecimento ele usa como uma forma de alimentar sua vaidade, de, enfim, conseguir as primeiras posições, né? Bom, e por que eu estou dizendo tudo isso? Porque os essênios, justamente, eram contra essa decadência. Eles são anteriores a Nosso Senhor. Eles, sendo de famílias de sacerdotes, né, eles percebendo toda essa decadência, eles falaram, não, isso não é o que prega as Sagradas Escrituras, então vamos manter a forma pura de praticar as Escrituras. Então eles pegam todo o sacerdócio e movem aquele conceito de fazer o sacrifício no templo e vão para o deserto. E lá no deserto continuam as práticas, né, da religião judaica, mas já tendo o pensamento apurado, apurando aquilo que vinha do Antigo Testamento, entendendo que o Messias estava chegando, que o Messias ia renovar essas práticas, que elas eram meros símbolos, não eram realidade factuais. E eles entenderam isso, começaram a se distanciar um pouco do que se fazia no templo e aproximar-se do que é muito parecido com os cristãos. Por exemplo, na Sagrada Escritura diz que São João Batista foi criado nos desertos, provavelmente criado por essênios, né? E os essênios faziam banhos de purificação, né? São João Batista pegou essa ideia
e indo para o outro lado, né, não ficando com eles, mas se destacando, ele começou a apontar, o Cordeiro de Deus está vindo, e quando o nosso Senhor aparece, diz, eis o Cordeiro de Deus, né? Mas antes disso, ele fazia esses banhos de imersão, não mais para purificação, como os essênios, mas para pedir perdão, para expiação dos pecados, ou seja, já era o prenúncio do sacramento do batismo instituído por Nosso Senhor na hora que ele foi batizado, né? Então os essênios fazem essa ponte, né? E por que eu estou falando isso? Porque os essênios não só eram contra a decadência do templo, mas eles preservaram as versões que os judeus não aceitam, não entrou para o cânone judaico, né? Com a descoberta dos escritos do Mar Morto, percebeu-se, né, que além do que os judeus tinham, né, que é toda a Torá, enfim, os essênios mantiveram na forma hebraica e também na forma grega a Septuaginta, né? Então, olha que interessante, São Paulo, os apóstolos, os padres apostólicos usavam a Septuaginta e os judeus não aceitavam a Septuaginta, né? A gente já vai entrar nesse detalhe na segunda parte do vídeo, né? Mas o importante é ficar claro isso. Existia essa decadência no templo, os essênios se destacaram e continuaram a verdadeira linha e a original do judaísmo, e eles mantiveram-se fiel a essa linha originária até a chegada do Messias. Com a chegada do Messias, claro que esses grupos de pessoas que seguiam a São João Batista foram endereçadas para nosso Senhor Jesus Cristo. E com o ano 70, com a destruição do templo, os romanos, além de destruir o templo, também matou até o último essênio. Olha só que coisa, o templo foi destruído, os essênios encerraram, mas aconteceu o que deveria acontecer, a passagem da antiga aliança para a verdadeira aliança, que é a nova, que é o que nosso Senhor diz, eu não vim destruir a antiga aliança, mas sublimá-la. E vamos entrar em detalhes, vocês já vão entender por que é importante essa passagem e por que a Igreja Católica é a verdadeira continuidade do judaísmo e não ele na sua forma atual. A gente vai chegar lá também. Então os escritos dos essênios comprovam a Septuaginta. Não só isso, comprova inclusive os textos hebraicos da Bíblia que os judeus usam. Por quê? Porque a cópia mais antiga que nós tínhamos era datada do ano 1000, a cópia hebraica mais antiga, ou seja, em plena Idade Média, né? E esses escritos do Mar Morto são a cópia mais antiga, eles são anteriores a nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive. Então, eles comprovam que o texto não variou tanto quanto se pensava, né? A Bíblia manteve-se muito parecida, então essa cópia da Idade Média, do ano 1000, e os escritos achados do Mar Morto dos essênios, que é um pouco anterior a Nosso Senhor, não tem muita diferença se forem comparadas, né? Claro que aqui eu teria que chamar um especialista, é claro que sempre vai ter uma pequena variaçãozinha, mas pelo tempo, né? E pela cópia da cópia, se manter com tanta fidelidade é uma coisa impressionante, mas também comprova que os essênios usavam a Septuaginta, aquilo que os judeus rechaçam. Aqui eu vou entrar então na segunda parte, explicando o cânon do Antigo Testamento, como ele se formou, o do Novo, e por que os essênios e os escritos do Mar Morto são importantes. Como nós já vimos, porque eles mantiveram ali a original e aceitaram a chegada do Messias com São João Batista, né, apontando o Cordeiro de Deus, mas também provando que a Bíblia, como a igreja iria definir, tem base certa e é a continuidade verdadeira, né, do cânon judaico verdadeiro que vem dos essênios, né? Então, com isso adentramos na segunda parte da nossa exposição. Aqui eu já começo dizendo, o texto bíblico variou muito? Depende. Se manteve igual, exatamente palavra a palavra? Depende. Nas duas perguntas podemos dizer não. Nem variou muito, nem se manteve exatamente como era, né? Mas é impressionante como os estudiosos ficaram atônitos, porque apesar de ter mudado poucas coisas, mas o pensamento central, a interpretação central se mantém nessas cópias, né? Comparando a densidade do texto e, como eu disse, o período entre uma e outra, que é longuíssimo, e
por ser cópia da cópia da cópia, enfim, é uma coisa realmente impressionante. Bom, como se formou o cânon do Antigo Testamento? Vamos falar agora do Antigo Testamento. O cânon judaico, o Tanakh, ele foi definido, ou seja, o cânon que os judeus usam hoje, foi definido no Sínodo de Jamnia, no ano 90 depois de Cristo. Portanto, depois da destruição do templo, né? Os judeus, com o templo destruído, perceberam que eles iam se esfarelar. Os fariseus rapidamente se reuniram e organizaram os judeus espalhados pelo mundo em sinagogas, né? Daí que nasceu o conceito de embaixadas, né? As sinagogas naquela época funcionavam como hoje funcionam as embaixadas, né? Para manter a fé viva até um dia eles reconquistarem, né? Como foi feito no século passado, século XX, e estão querendo reconstruir o templo, enfim, para centralizar tudo de novo e tal. Mas enquanto isso não acontece, essas embaixadas pelo mundo, essas sinagogas, mantêm o povo fiel, apesar de várias debandadas, como já aconteceu. A principal delas no século XIX, que o judeu saiu e virou comunista, o outro saiu e virou maçom, outro saiu e virou liberal, enfim, eles se misturaram, né, como é próprio da história deles, muitos caem no paganismo muito rápido, né, digamos assim, e eles acabaram se misturando, mas sem perder essa ligação por vias sanguíneas, enfim, pelo conhecimento que eles têm. Ainda se mantém, né? E as sinagogas fizeram esse papel. Só que eles precisavam definir o cânon, porque uma vez que os apóstolos eram judeus, esses primeiros padres eram judeus, e eles também, os padres gregos, filósofos, e usando a versão grega da tradução da Bíblia, né, os fariseus perceberam que existia algo ali que eles teriam que aceitar e se tornar cristão, teriam que aceitar o Messias, se tornar católicos. Então eles rapidamente pensaram, não, a gente precisa definir qual que é o cânon autêntico, né, e ver o que faz parte daquilo que é nosso, né. Então perceberam que no texto grego, né, que é o texto judaico da Bíblia, só que em grego para judeus que já não falavam mais o hebraico, né, eles perceberam que tinham livros a mais, e que esses livros a mais eram um trampolim, era passagem justamente para o cristianismo. Então, para que isso não acontecesse, para que eles freassem a conversão do povo judeu, né, os fariseus, no concílio de Jamnia, no sínodo de Jamnia, não tem propriamente o concílio judaico, né, foi mais uma conversa entre, enfim, rabinos e tal, eles delimitaram os textos somente por uma questão étnica, por uma questão linguística. Só o que está em hebraico vale, né? O que está em grego, que foi acrescentado na Septuaginta em grego, não vale, né? Então ficou o cânon definido assim, separado em 3 partes: a Torá, os profetas e os escritos. A Torá, que é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que se ensina que foi escrito por Moisés, né? Profetas, Nevim, e escritos Ketuvim, né? São essas 3 partes, né? Meu hebraico não é bom, eu anotei aqui, não sei nem se é essa pronúncia, mas o fato é que Torá, profetas e escritos é separado assim, né? E os protestantes aceitam essa separação, este cânon, né, do Antigo Testamento, o cânon judaico, o cânon hebreu. Os católicos chamam esse cânon judaico de protocanônicos, né? São os livros protocanônicos. Então, os judeus e os protestantes, eles aceitam dessa forma, só os livros protocanônicos, ou seja, aquilo tudo que estava em hebraico, né? Não vale nada o que estava em grego, né? Mas os católicos, ao contrário, aceitam a Septuaginta, né, que é a versão da Bíblia judaica em grego para judeus da diáspora, que já não falavam mais o hebraico. Então, esses judeus em Alexandria, né, tem aquela história famosa, eles se reuniram 70 sábios, cada um no seu canto fizeram sua versão da Bíblia, bateram para confrontar os textos, e por um milagre divino estava tudo praticamente igual. E ali esses sábios colocaram livros que no original não se tem, né? Isso é curioso, né? Isso tudo acontece ali naquele meulinho um pouco antes do Messias vir, né? Então esses livros que apareceram, os judeus não aceitaram porque para eles era coisa nova, né? Pararam de escrever até um certo ponto, dali para frente não aceitavam mais, que é depois da diáspora, né? Então os judeus
que falavam grego aceitavam essa versão da Septuaginta. E os escritos do Mar Morto que descobriram dos essênios confirmam que de fato eram livros judaicos autênticos. A única diferença é que o concílio de Jamnia, o sínodo de Jamnia, feito pelos judeus, pelos fariseus, né, que não aceitaram Nosso Senhor, não aceitaram esses livros, porque a doutrina que está neles prepara o campo para o Messias, faz o link, é a cola que liga a simbologia judaica para que ela deixe de ser simbologia e se torne uma realidade factual. Vem o reino da graça, né? Que é o que os fariseus não aceitavam. É claro que eles não iam aceitar. E engraçado que os protestantes não aceitam a igreja católica, né? São contra a autoridade da igreja, mas aceitam a autoridade judaica. E por isso que a gente vê muitas protestantes virando judeus, né, fazendo seus cultos evangélicos protestantes, muito parecido como funciona uma sinagoga judaica. Quer dizer, esse princípio judaizante está em aceitar o magistério do Antigo Testamento desses fariseus, que Nosso Senhor fala contra. Olha que coisa, né? Porque esses que fizeram o concílio no ano 90 eram descendentes desses que condenaram Nosso Senhor Jesus Cristo, condenaram o Messias, não aceitaram essa passagem. Olha que coisa, né? Então, os católicos aceitam todos os livros judaicos, né, os protocanônicos, que são 24 livros, os evangélicos protestantes usam, só que com uma numeração diferente, que acho que dá 39, mas são os mesmos 24 livros protocanônicos. Os católicos aceitam todos eles protocanônicos, mais 7 deuterocanônicos que estão na Septuaginta e 2 acréscimos, né, em Esther e Daniel, que estão feitos no livro, na versão grega da Septuaginta. Então, 24 dos protocanônicos, mais 7 deuterocanônicos, com os acréscimos em Esther e Daniel, que esses acréscimos e 7 deuterocanônicos estão na versão grega do texto, né? Engraçado que os protestantes aceitam o Novo Testamento como a igreja, o cânon católico definiu, e o Antigo Testamento como o cânon judaico definiu. Então, quer dizer, eles estão entre a cruz e a espada, porque o Novo Testamento, eles aceitam Jesus, né? Mas o Antigo Testamento, eles aceitam o cânon daqueles que condenaram Jesus, né? E ao mesmo tempo que eles não concordam e não se curvam diante da igreja, eles aceitam, né, a autoridade, o magistério judaico. É uma bizarrice de outro mundo, né? Mas cada um com a liberdade de crença, cada um escolhe o que quer ser. Estou dando o estudo aqui, né? Um resumo de todo esse estudo. Basta procurar, você vai encontrar exatamente o que eu estou falando aqui na internet. Claro, não vai ver qualquer besteira, vai procurar mesmo, né? Mas aqui eu estou fazendo mastigado para ficar mais fácil, né? Mas, na versão da Septuaginta, do texto grego, tinham apócrifos, que a igreja não aceitou, que são livros que até os padres da igreja chegaram a citar, mas a autoridade da igreja católica e também com base em outros padres da igreja consideraram como livros não inspirados. Veja bem, a igreja é tão sábia que mesmo esses livros não tendo entrado para o cânon oficial da igreja católica, sendo considerados, portanto, então, apócrifos, mesmo assim eles são conservados para estudo, porque às vezes tem informações interessantes ali. Ele só não entrou para o cânon porque significa que a igreja diz que eles não são inspirados, mas não significa que eles não são informativos, entende? Então a igreja reconhece os 24 livros protocanônicos dos judeus como inspirados, mais 7 deuterocanônicos, os acréscimos de Esther e Daniel, né, como cânon fechado para o Antigo Testamento. E isso é inspirado, né? Os padres da igreja atestam, os apóstolos usavam, está de acordo com a doutrina que os apóstolos ensinavam, né? A igreja definiu com base nesses critérios, né? Agora, os apócrifos são postos de lado como não revelados, mas não são jogados fora, não serve. É igual o protestante que pega, risca e joga fora. Não, a igreja mantém para estudo. Por exemplo, o nome dos 3 reis magos, que se conhece na igreja católica, né, que visitaram Jesus quando ele nasceu, né, que deram ouro, incenso e mirra, o nome deles está em livros apócrifos, né? Gaspar, Belchior e Baltazar. Não está em lugar nenhum do cânon oficial da Igreja Católica, né? Mas nos apócrifos tem lá. Então é um dado interessante que se recolhe e que aumenta a nossa fé, né?
Então, os escritos do Mar Morto são importantes, os essênios são importantes, porque eles confirmam a Septuaginta, né? E eles rebatem o que esses rabinos e fariseus fizeram, né? E o Sinédrio Judaico, né, que eram os saduceus, fizeram, que é reunir, né, as pessoas e, nesse sínodo, tirar essas partes em grego para não ter que aceitar o Messias, não, que as pessoas não percebam a ligação teológica entre o judaísmo e o cristianismo e não se convertesse e não fizesse essa ponte. Então, os judeus, os rabinos, os judeus não aceitaram, primeiro, pela distinção étnica e, segundo, divergência teológica. Então, esses foram os dois critérios usados pelo Sínodo de Jamnia. Claro que chegar um judeu aqui, ele vai falar que não é, que foi outra coisa, mas é isso aqui, né? Eles separaram etnicamente só por questão de língua e por ser grego e uma ser hebraica, né, para ser estritamente judaico-hebraico, né, não aceitando a teologia, no fundo, que estão nesses livros, né. Então, agora, entendido a importância, né, dos essênios, a decadência do templo, os essênios combatendo essa decadência, o papel de Nosso Senhor ali para combater essa decadência e como ele confirmava o que os essênios estavam dizendo e como os escritos do Mar Morto que os essênios deixaram confirmam a Septuaginta que os católicos aceitam contra esse boicote, esse corte que os judeus fizeram no concílio para definir o cânon deles, né? Isso tudo está correlacionado, percebe? Aí se entende muita coisa, né? Bom, agora vamos para a parte final do vídeo, que é como o Novo Testamento foi formado, como o cânon, como a igreja primitiva se organizou, né, e definiu quais livros do Novo Testamento eram inspirados ou não. Bom, primeiro, são 3 critérios que a igreja usou. Primeiro, tradição apostólica, tem que ter conexão com os apóstolos, né, senão não é inspirado. Segundo, o magistério tem que aprovar. Os bispos, os sucessores de São Pedro, eles têm que aprovar. E o terceiro, a ortodoxia. Percebe como existe uma relação intrínseca entre esses 3 pontos, né? Se a ortodoxia, a opinião correta, certa, como ela está ligada ao magistério, porque o magistério são os sucessores dos apóstolos, ou seja, tem ligação com os apóstolos. Então, e o que os apóstolos ensinaram é a ortodoxia ensinada pelo magistério, pelos sucessores dos apóstolos. Olha a relação. Então, esses 3 critérios: tradição apostólica, magistério e ortodoxia. Mas por que teve que formar o cânon com esses 3 critérios? É porque vários pregadores começaram a aparecer e começaram a dizer: os apóstolos ensinavam isso, e era mentira. Então, para combater essas mentiras, essas heresias, né, os padres apostólicos, os padres apologistas, começaram a ver o que os apóstolos haviam ensinado, a ver quais textos estavam conectados com os apóstolos, e eles que tinham sido discípulos diretos dos apóstolos, ou indiretamente, mas que tinham ligação de um passando a informação para o outro, né, começaram a selecionar: isso aqui os apóstolos não falaram, isso aqui é mentira, isso aqui é da cabeça dele, ele começou a inventar. E aí começou aos poucos a formar-se o cânon do Novo Testamento, né? Por exemplo, São Policarpo de Esmirna, ele foi discípulo de São João Evangelista, né? São João, aquele que encostou o ouvido no peito de Nosso Senhor, né? O discípulo amado. São Policarpo de Esmirna foi discípulo de São João Evangelista. E, por sua vez, Santo Irineu de León, né, famoso mártir, né, foi discípulo de São Policarpo de Esmirna. E Santo Irineu de León defendeu os 4 evangelhos. Então, os evangelhos que a gente conhece hoje foi defendido por Santo Irineu, que era discípulo de São Policarpo, e São Policarpo, discípulo de São João Evangelista, o discípulo amado. Então, olha a ligação com a tradição apostólica. Olha o magistério, né? Um passando o poder magisterial por outro, né? A ordenação episcopal, né? E olha a ortodoxia, ou seja, a opinião deles era a opinião que era do seu antecessor até chegar no apóstolo, que foi a fonte originária. Bom, Santo Atanásio
foi o primeiro que listou oficialmente os 27 livros, como hoje nós conhecemos, no ano de 367. Né? São Jerônimo traduz para o latim e aí cria-se a versão Vulgata, que é a versão base para todos os textos, né? Em 382, né? Ele começou a tradução em 382, terminou em 405. Né? E por mais que a opinião dele ele não concordasse com os livros da Septuaginta e seguisse um pouco a linha judaica, né, ele, como um bom filho da igreja, um santo, né, soube esconder a sua vaidade, esconder o seu pensamento e deixar que a tradição, que o magistério decidisse, porque não era ele que ia decidir, era o magistério que tinha que decidir, eram os sucessores dos apóstolos juntos que tinham que decidir, então era muito maior do que ele não foi um Lutero de sua época, ele fez o oposto de Lutero, ele pegou a visão que ele tinha e deixou embotar, deixou morrer em função do mais alto, né? Por isso que ele é santo e Lutero não é santo, né? Então, São Jerônimo, a contragosto, traduz inclusive os livros da Septuaginta, os livros em hebraico traduz direto do hebraico e as partes da Septuaginta ele encontrou partes em hebraico, partes em grego e ele ia fazendo essas comparações, enfim, e fez uma tradução de tudo para o latim. Somente no Concílio de Hipona, que foi em 393, se aprova os 27 livros. O Papa Inocêncio I já reconhecia os 27 livros em 405, ele já ratifica mesmo, né, de forma ativa os 27 livros. E a partir então do Papa Inocêncio I começa a se usar com frequência, já reconhecendo os 27 livros. Mas a definição final e que vem de maneira dogmática foi no Concílio de Trento, em 1546. Um pouco antes teve o Concílio de Florença, em 1442, que já ratifica mais uma vez o que o Papa Inocêncio havia feito, mas em Concílio de Trento mesmo se bate o martelo dogmático definitivo em 1546, inclusive para combater os protestantes. É colocado como dogma, através da infalibilidade papal, um dogma de fé, né, que o cânon da Bíblia, os livros inspirados, eram esses, tanto no Novo como no Antigo, como já explicamos, e quem não acreditasse nisso era herege. Né? E os protestantes fizeram essa salada, pegaram só o Novo dos católicos e rejeitaram a igreja e ficaram com a parte judaica do Antigo Testamento. Bom, fato é que, olha como é bonita, a igreja não faz nada por acaso, nada é atropelando, né? Existe todo um tempo de preparação. Se a gente pegar pelas datas aqui, né, o Santo Atanásio, quando ele lista pela primeira vez os 27 livros, foi no ano de 367. E o concílio que bate como dogma e fecha de fato o cânon é 1546, então faça as contas. Quanto tempo se passou de 367 depois de Cristo a 1546? Então a igreja foi muito cuidadosa e foi estudando com muita cautela, termo por termo, detalhe por detalhe, origem por origem, pergaminho por pergaminho, tradição por tradição, ortodoxia, que é a doutrina dos apóstolos, o que eles de fato disseram, o que é opinião dos sujeitos que contradiz os apóstolos. Foi tudo feito de uma maneira sapiencial. Então, por que eu estou gravando esse vídeo? Claro que é muito complexo, né? Num vídeo de 1 hora, 40 minutos, não dá para encaixar tudo, mas que, para quem está iniciando na fé e é católico, tem uma primeira visão de que a Bíblia não caiu no seu colo pronta. Teve toda essa história, né? Teve toda essa luta contra as heresias do Novo e do Antigo Testamento, que a partir do momento, na visão de um católico, né, que um judeu não aceita o Messias, ele cai na heresia. Qual é a heresia? De não abandonar os símbolos para abraçar a realidade, mas tornar aqueles símbolos, que eram símbolos apenas para a vinda do Messias, como uma realidade factual, ou seja, uma forma de idolatria, idolatrar na tradição, mas sem aceitar o fato, né, aquilo que ela vem. Tudo em torno do Antigo Testamento gira em torno da promessa da vinda do Messias. Né? E o que eu vou afirmar aqui é forte, mas infelizmente se deduz do pensamento católico. Se o católico acredita que o Messias já veio e o judeu acredita que Jesus não é o Messias, portanto o Messias ainda não veio,
o que o católico chama de anticristo, o que os 12 apóstolos chamam o anticristo virá, é muito provavelmente aquilo que os judeus chamarão de Cristo, né, de Messias, né? A palavra Cristo significa Messias. Então, o Messias esperado, o Messias político esperado pelos fariseus, saduceus e escribas é o anticristo esperado pelos apóstolos, profetizado por eles, né? Por Nosso Senhor, inclusive, né? Que Nosso Senhor virá e derrotará o anticristo. Ou seja, o Jesus, né? Aquele Messias verdadeiro, a Igreja Católica verdadeira, derrotará a falsa igreja, que é, em última análise, a sinagoga governada pelo anticristo, que os judeus chamarão de Cristo, o Messias, que os fariseus esperavam, que farão Israel ser o primeiro povo em cima de todos os demais povos, porque essa era a visão deles na época de Nosso Senhor. Eles estavam em contato com Roma, porque no fundo eles queriam ser Roma, eles queriam dominar o mundo todo, mas eles não entenderam que a promessa, a aliança que Deus fez com ele era para eles dominarem o mundo inteiro de outra forma, né? Espalhando a boa nova do Evangelho, né? Que foi o que de fato eles fizeram, né? Porque os primeiros eram todos judeus, né? E hoje a Igreja Católica é o que é, o mundo inteiro é católico e abraçou o Messias, que é Nosso Senhor, por causa de 12 judeus, mais um judeu que era São Paulo apóstolo. Aqui eu queria falar uma coisa interessante, antes de encerrar, que eu acabei esquecendo, mas é importante. Por que a Bíblia, a versão da Septuaginta, é mais importante historicamente, digamos assim, do que a versão hebraica? Primeiro, porque ela contém tudo que tem na hebraica, né? Apesar da hebraica, comparada com a Septuaginta, às vezes falta alguma coisa ou é acrescentada alguma coisa. Mas, em linhas gerais, né, está tudo ali. Mas o importante, o que os judeus não perceberam, os fariseus não perceberam, é que a Bíblia, em grego, abriu a palavra de Deus para todos os povos, porque a língua franca da época era o grego, né? Com Alexandre o Grande, conquistado todo mundo conhecido na época, a língua franca era o grego, assim como hoje é o inglês, né? Os Estados Unidos conquistou o mundo pós-Segunda Guerra com seu liberalismo, então todo mundo, em todas as partes do mundo, meio que fala inglês. Então, inglês é língua franca. Naquela época, na mesma proporção, ou até mais, era o grego. Então, o texto judaico traduzido para o grego era a palavra de Deus que começava a se mostrar não só para Israel, mas para a salvação de todos os povos, né? Porque o judeu ele tinha a ideia de que Israel ia se salvar, mas ele não teve essa perspectiva que o Messias veio trazendo, né? Que o evangelho era para todos, a salvação e a boa nova, o reino da graça era para todos, inclusive aos pagãos, aos gentios. E essa dificuldade é tão verdade que o próprio Papa, São Pedro, o primeiro Papa, ele não entendia isso, ele teve que ter a visão e ele teve que escutar Nosso Senhor nessa visão falar para ele, não chame de impuro aquilo que o Senhor purificou. Então, olha a importância. Então, o fato do concílio de Gêmea, do sínodo de Gêmea, não aceitar o texto grego, mas só o hebraico, mostra essa pobreza de espírito da mente farisaica, né? E mostra que eles não entenderam que a igreja verdadeira é o corpo místico de Cristo, né? Como os essênios já acreditavam, que o templo não era o templo físico, mas era um templo espiritual composto por almas, né? E que isso era para o mundo inteiro, né? Através desse batismo, que não era de purificação, mas era de um arrependimento dos pecados, e sim, de purificar o pecado original, apagar o pecado original mediante os méritos de Nosso Senhor da Cruz, né? Viraria um sacramento, que é o sacramento do batismo. Olha que coisa. Então, internacionalizar, né? Levar a todos os povos a mensagem em grego, já estava em grego, todo mundo entendia e falava grego. Então foi o que os apóstolos usaram, foi o que os padres da igreja usaram, foram o que os gregos, ao se converterem, por causa de estar em grego e nos termos em gregos, perceber a relação entre os termos de Aristóteles, Platão e de toda a filosofia com o pensamento judaico. Esse cruzamento entre a filosofia e a teologia só foi possível porque a tradução do texto hebraico estava em grego.
senão não haveria essa analogia, eles não teriam visto, né? Eles viram e fizeram essa analogia, eles cruzaram esses pensamentos, entenderam, peraí, o que os filósofos procuravam é o que o Messias está falando, porque estava em grego, né? O Novo Testamento foi escrito todo em grego, então eles perceberam a relação. Peraí, o Logos que os filósofos falam é o verbo divino, feito carne, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Logos. A palavra Logos, em grego, fez a baldeação entre o pensamento de verbo, né, e o pensamento de Logos, razão dos filósofos gregos, né? Então, isso foi muito importante. E me espanta que até hoje, talvez, os judeus não tenham se dado conta disso, né? E estejam presos ainda nessa ideia farisaica, que é o que os essênios combateram, que é o que Nosso Senhor apontou. Eu vim para levar a salvação ao mundo, né? Aquele que acredita em mim tem a vida eterna. É isso que Nosso Senhor veio falar, né? Então, deixa aqui a reflexão. Eu não tenho pretensão de esgotar o assunto, mas pintar todo esse quadro, né, para dar um contexto e dar elemento, né, para a sua contemplação, para as suas meditações e pesquisas a respeito deste tema. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha, e nos vemos numa próxima ocasião.